Momento Astral, sua vida bem melhor. Apresentação: Eva Knob. Direção: Paulo Toniel. E-mail: momentoastral@r7.com. Olá, Momento Astral, começando mais um programa. Sua vida bem melhor. O Momento Astral esteve entrevistando, né? Muito bacana no outro programa, a Miss Universo, Infanto Juvenil. Tive muito retorno disso, muitas pessoas nos parabenizando pelo programa, pela nossa boa vontade, porque aqui o nosso único interesse é que as pessoas passem a se conhecer melhor, a se entender e viverem de forma melhor. Vou estar abordando o assunto sobre meditação, porque também já obtive a resposta da Tássia, ela falando que ela melhorou muito a partir do momento que ela passou a praticar a meditação. A meditação, ela é uma coisa natural. O nosso corpo, ele está preparado para entrar em equilíbrio. Por que ocorre o estresse? Por que a gente está sempre oscilando tanto de um humor para o outro? Porque geralmente nós desconhecemos isso, nós não entramos em equilíbrio. Nós nos forçamos a ficar horas e horas desenvolvendo alguma atividade, fazendo alguma coisa. Então nós realmente fugimos dessa parte. Não tem segredo. Tem gente que pergunta sobre fazer um curso. Desculpa a minha voz porque eu estava com uma gripe terrível. Então, é claro, você pode fazer vários cursos, você pode se aperfeiçoar no que for necessário. Mas o que é mais importante é que você pode encontrar tempo sem seguir regra nenhuma. Você encontrando esse tempo para você, pode ser antes de você deitar. Procura fazer um relaxamento. Nós temos os nossos chakras. A gente não coloca o celular para carregar? Então nós precisamos recarregar nossa bateria também. Então quando a gente encontra esse equilíbrio, esse momento de relaxamento profundo, nós recarregamos as nossas baterias. A energia sutil do universo, a que tudo equilibra, a que tudo compõe e que tudo transforma, ela vai estar revigorando, ela vai estar fazendo, a gente vai estar recebendo isso. Não tem mistério. O que é importante é a pessoa ter boa vontade, desmistificar esse lado da mente. Porque a mente realmente é terrível, ela vai ficar julgando. Uma coisa é você julgar, outra coisa é você comprovar. Isso é que é importante. O meu propósito aqui é que vocês passem a observar e comprovar as coisas maravilhosas que estão a nosso dispor. Se a gente não tentar, se a gente não se propuser a isso, a gente sempre vai viver à margem do que é do que é a vida. Então, realmente, nós precisamos partir para a comprovação de tudo em nossa vida. Vamos passar a observar e perceber que sim, que nem como a Tássia falou, ela está muito melhor, ela se sente, ela não tem mais aquela ansiedade, ela tem prova em faculdade, ela já não sente mais aquela ansiedade toda, porque ela está fazendo essa prática. Então, o que é bacana no autoconhecimento é você passar, primeiro, se auto-observar. A gente observa muito, a gente se preocupa muito com a vida dos outros, né? Puxa vida, todo mundo. Mas, na verdade, temos que nos preocupar com nós mesmos e nos questionar. Eu sempre tive essa inquietação em necessidade de ter uma resposta. Por que nós estamos aqui? Existe um motivo? Claro que existe um motivo. O nosso cérebro, ele é muito mais bem equipado do que o melhor computador de última geração do mundo. E quanto nós aproveitamos desse cérebro? Se a gente aproveita 3%, acho que é muito. Poderíamos aproveitar mais, poderíamos nos exercitar mais, saber o que é uma concentração, forçar a nossa mente a nos dar uma resposta sobre uma concentração, fazer
existe uma concentração muito simples, uma prática super bacana, que faz com que você desenvolva a concentração, memorização. É a da plantinha. Você imagina a semente caindo na terra. Você primeiro deita, né? Relaxa. Se for fazer sentado, eu não sei fazer prática sentado, preciso deitar. Imagina a sementinha na terra, aí ela vai brotando, nasce aquela folhinha, nasce outra folhinha, aí passa o tempo, vem a chuva, ela vai crescendo, forma uma planta linda, começa a dar flores. Então imagina cada etapa. Se a pessoa se concentrar e fazer isso, imaginar aquela planta linda, depois passa o tempo, ela vai se degradando e vai caindo as folhas e ela vai voltar à terra. A pessoa que consegue se concentrar, fazer esse exercício, ela desenvolve capacidades. Nós temos capacidades desconhecidas dentro de nós. Eu estava lendo um livro essa semana que eu achei muito interessante, que fazer as pessoas felizes por um tempo até que é fácil. O difícil é fazer elas perceberem que elas não precisam serem felizes. Porque elas sofrem e reclamam demais e valorizam demais os problemas, as dificuldades, o que está impedindo elas e não percebem. E não percebemos, na verdade, que nós estamos reproduzindo a deficiência que temos na nossa mente sobre aquilo, sobre aquele setor, criamos os problemas e cultivamos eles com tanto carinho, né? É aquela frase, como que você pode receber o futuro, uma vida nova, se você está abraçada e apegada a antigos problemas, coisas que você não consegue desapegar. Precisamos sim passar a buscar uma compreensão como nós estamos vivendo. Se podemos viver melhor, vamos viver melhor, vamos agradecer de verdade. Poxa vida, toda hora a gente ouve falar em problemas. Essa semana também eu ouvi falar sobre uma determinada cidade, em Curitiba, o pessoal está com falta de vitamina D. O que acontece? A pessoa fica indisposta. Então, às vezes, as pessoas não tomam sol como deve tomar. Precisamos estar em equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio, senão o resto fica muito mais difícil. A gente aprende na faculdade que tem a pirâmide de Maslow, que ela tem todas as etapas, que primeiro você precisa ter todas as suas necessidades, que é a básica ali, ela precisa precisa ser atendida. Depois vem a necessidade de você ter uma casa, você ter um lar, você ter um ambiente para você viver. E depois vai subindo para a parte dos afetos, das trocas, de estar interagindo e vivenciando isso na sociedade. Depois vem a autoestima e, por último, na base da pirâmide, tem a realização, que a pessoa pode estar alcançando essa realização completa. Então, se lá na base a pessoa não tem um cuidado com si próprio legal, não desenvolve, como que pode alcançar outras coisas? Fica meio que impossível. Então a pessoa precisa estar bem resolvida nessas outras partes, precisa estar encontrando um equilíbrio. O momento astral pede que as pessoas passem a se conhecer muito mais e perceber o que acontece na vida delas. Se preocupar tanto com o problema da vida dos outros, né, não vai levar ninguém a lugar nenhum. E realmente, nós temos condições de comprovar muitas coisas maravilhosas na nossa vida. E passar a perceber que o que funciona são as atitudes aliadas ao conhecimento. Então, se você passa a aplicar uma concentração, determinar um tempo para fazer isso, é o que eu falei, a meditação não tem mistério. É uma necessidade do nosso próprio corpo, entrar em equilíbrio. Então, se as pessoas às vezes se sentem frustradas, sentem que os problemas são maiores do que elas podem carregar, realmente é a percepção que elas têm desse problema. Tem gente que se acha
a vítima da situação e do mundo. Mas será que nós somos... será que o mundo é tão causador e as outras pessoas desejam tanto assim que nós passemos a sofrer? Acho que não. Acredito que não. Então, quando a pessoa passa a se responsabilizar, nós precisamos nos responsabilizar com as nossas vidas. Realmente. E alguém já ouviu falar sobre o livro do segredo também, que a gente atrai? E é verdade. A gente atrai. Se a gente fala coisa boa, a gente atrai coisa boa. Quando a gente faz tudo certo, geralmente o resultado é que as coisas deem certo. Como que a gente pode querer que as coisas deem certo se a gente não busca fazer o certo? E muita coisa também, é tão relativo isso, existe o que dá certo e o que dá errado. Porque às vezes é coisa de cultura. Em um país a tradição é tal, em outro país a tradição é justamente ao contrário. Então não tem como questionar quem é que está certo. Existe o que dá certo. E o que dá certo realmente é nos tornarmos mais independentes, buscarmos viver a nossa vida em harmonia, cuidar do nosso corpo, termos a nossa base ali bem resolvida, que muita coisa virá acrescentar. Abrirmos espaço e desmistificar tudo que a gente pode, sempre. Isso que é o mais importante. Às vezes a gente tem uma ideia, uma percepção das coisas e não é nada daquilo. Vamos passar a perceber isso. Recebemos influências astrais? Sim. Recebemos muitas influências. Mas temos o nosso livre-arbítrio. Nosso Pai, nosso Criador, nos deu o nosso livre-arbítrio. Vamos saber aproveitar o livre-arbítrio. A gente consegue dar o livre-arbítrio para alguém? Não. Se a gente pudesse, a gente controlava tudo e todo mundo. Nós somos altamente controladores. Então, primeiramente, precisamos passar a nos controlar, a nos descobrir e vivermos muito melhor dessa maneira. O Momento Astral quer fazer mais agradecimentos. Olha, tem gente que curte o nosso programa, curte a nossa mensagem, entende. Então são para essas pessoas que eu estou enviando o meu agradecimento. Obrigado por acompanhar o Momento Astral e por perceber que ele só quer acrescentar, que ele só quer orientar no que for necessário, no que for preciso. Esse é o meu intuito, realmente. E para mim, a Tássia ter falado que a vida dela está melhor, porque ela passou a praticar e a perceber o valor e a importância da meditação, isso é o maior presente que eu posso receber. É as pessoas perceberem que elas podem transformar a sua vida um pouco, a cada dia um pouco mais. E perceber e reconhecer essa transformação na prática, que ela dá resultado. Então vamos nos focar em resultados e passar a compreender. O Momento Astral só quer que a sua vida seja bem melhor. Momento Astral, sua vida bem melhor. Apresentação: Eva Knob. Direção: Paulo Toniel. E-mail: momentoastral@r7.com